Hoje, em Limoeiro do Norte, um grande evento relacionado às eleições de 2024. E o convidado especial, palestrante, doutor Eval, que já esteve aqui bem próximo ao nosso estado, Mossoró, como juiz naquela comarca, hoje vindo a Limoeiro para trazer ao Vale Jaguaribe novas diretrizes que irão acontecer e percorrer a eleição de 2024. Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui pela primeira vez na Rádio Vale do Ceará. Eu que sou cearense, não é? Sou cearense, você percebeu aí, torcedor do Vozão. Se eu chego na minha terra, que é o estado do Ceará, eu tenho que louvar não só o meu time e a alegria que eu de estar aqui entre os conterrâneos. Realmente a gente teve um trabalho à época em Mossoró, hoje estamos mais perto de Natal, e a gente vem aqui, não é? O doutor Júnior Moreira nos trouxe, um advogado aqui conhecido na região, e eu fiquei muito feliz, eu e o professor Márcio Oliveira, que é chefe do cartório eleitoral lá de Mossoró, e nós temos essa parceria há mais de 10 anos, ministrando cursos, o que a gente chama de imersões práticas. Você viu um curso bem prático das polêmicas, das novidades das eleições, e nós ficamos muito felizes, tá, de estarmos aqui em Limoeiro do Norte, com uma participação realmente maciça. O povo de Limoeiro está de parabéns, na realidade, a região inteira. Eu percebi que tem gente de Russas, de Alto Santo, de Tabuleiro, de Quixeré, enfim, da região, como você muito bem colocou, do Vale do Jaguaribe em todo, advogados muito interessados, contadores, políticos, líderes, enfim, os apaixonados pelo direito eleitoral. E a mensagem que a gente passou aqui, de um modo geral, é justamente tentar se qualificar, tentar compreender as chamadas regras do jogo, para não ter problemas com relação à justiça eleitoral. Por quê? Porque realmente o que prevalece na eleição é o voto do povo, é a soberania popular, é essa linha de verdadeiramente fazer com que a vontade do povo ela aconteça nas urnas e se torne realidade com o exercício do mandato. Agora, se houver o descumprimento de regras, se houver o descumprimento dos princípios, se houver o descumprimento do que está estabelecido democraticamente pelos legisladores, não há soberania popular absoluta. A justiça eleitoral, sem sombra de dúvidas, vai fazer valer a lei e vai, por exemplo, né, reconhecer ilicitudes e caçar. E você acompanhou o final aí da nossa fala, a gente chamando a atenção, me permita que, se é para passar uma das diretrizes aqui do curso para os ouvintes da rádio, eu digo de plano, né? Não faz sentido que essa regra, por exemplo, draconiana ou não, enfim, como você acha que ela é injusta ou não, que você acha que não tem mulheres o suficiente para participar e efetivamente se candidatar, saiba que você tem que ter em cada uma das candidaturas a vereador, em todos os 5.500 e poucos municípios do país, tem que ter 30% necessariamente de candidaturas femininas, reais, substanciais. Você tem que permitir, você tem que incentivar as mulheres a realmente participar do processo eleitoral, participar de forma, como eu digo, né, na prática, concreta, substancial. E, evidentemente, se houver repasse de dinheiro, como existe na maioria dos casos hoje, tem muito dinheiro, né, rolando nas eleições, me permita dizer, são quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões, esse dinheiro, em chegando para cada partido de diretórios municipais, tem que ser distribuído necessariamente 30% justamente para essas candidaturas femininas. Nós trouxemos vários exemplos aqui, trouxemos, inclusive, as variantes do sistema proporcional e dessa dificuldade, eu diria, segundo o pessoal aqui da região, em todo o Brasil, mas que dificuldade para mim, me perdoe a sinceridade, me permita a franqueza, é uma dificuldade aparente, porque as mulheres querem, as mulheres precisam participar, as mulheres não têm o espaço devido, nós temos que estimular, nós temos que buscar. E se vocês não acreditam em nada disso que eu estou dizendo, então eu vou passar uma coisa mais fácil para vocês. A ideia da legislação, a ideia da justiça é candidatos, dirigentes partidários se virem, arrumem mulheres para efetivamente participar, porque se vocês não arrumarem, se não aparecer mulheres na prática para concorrer, vocês podem até ganhar a nominata de vocês, mas vocês vão ganhar e não vão levar, porque a consequência do que a justiça vem fazendo quando reconhece candidatura ilícita é caçar a chapa inteira. Então você ganha e não leva, você quer ganhar e quer exercer o mandato. Então essa é uma das diretrizes que nós passamos aqui no curso em Limoeiro do Norte. Dentre outras, o senhor falou também sobre o processo eleitoral e sim a questão da somatória, né? Foi apresentada também a questão da somatória final. O que é que muda para essa eleição? Pois é, as nominatas do sistema proporcional é algo sempre discutível, né? É algo sempre que traz, vamos dizer assim, polêmicas, incompreensões, mas é um cálculo matemático.
É um cálculo matemático, discutível, inclusive o Supremo está analisando, né? Fez uma interpretação aí, talvez um pouco mais, eu diria, temperada, mas a ideia geral sempre, inclusive por isso que tem essas possibilidades aí de haver mudança, se fosse aplicando a regra dos 80-20, é que, primeiro, você vai calcular o número do chamado quociente partidário, entre o número de cadeiras com o número de votos do partido, descobrir esse número, que aí é o primeiro, e que você leva praticamente 80%, 90% das vagas, e os restantes terão que ter esses mínimos. Por que esses mínimos? Tanto de 10 quanto 20. Os mínimos dizem respeito a essa linha do que se admite como razoável para que você ocupe o cargo público. Então, esses cortes mínimos estão sendo exigidos, por isso que está havendo variações de cálculos, né, que levam pessoas, inclusive, a perderem mandatos, que, teoricamente, pelo esse cálculo inicial. O Supremo está aí a analisar, o Supremo está a flexibilizar, mas isso não é uma coisa ainda certa, isso vai ser discutível. A regra que está aí é essa, não houve mudança nenhuma, inclusive, para as eleições de 2024. Uma das mudanças que está acontecendo é a questão da federação e essa eleição por partido. Como é que o senhor vê o aperfeiçoamento desse processo eleitoral no nosso país? Eu acho fantástico, particularmente a federação, eu acho uma das grandes jogadas do legislador, eu parabenizo, eu acho simplesmente sensacional. Primeiro porque realmente eu tenho minhas críticas ao sistema de coligação na proporcional. Na majoritária eu acho que é interessante, até porque o cargo executivo é a disputa de votos, quem tem mais votos, então vamos unir forças. No sistema proporcional a gente sabe que havia as coligações, então somente para facilitar, principalmente quem está no poder, se permanecer nele. Já as federações, não, a federação são ajustes feitos para a eleição e para pelo menos 4 anos, é um casamento. Nós sabemos que já tem 3 federações feitas aí, e essas federações necessariamente têm que se repetir em todos os municípios. E a gente acredita que o fortalecimento das federações, as cláusulas de barreira, já levou na prática aqui 2024 a 35 partidos a 24, 23, 24, parece que é 23. Eu acho que até 2030 vai ficar menos de 20, uns 15, e isso fortalece. Porque, vamos ser sinceros, o partido político tem que existir, recebe dinheiro público, recebe tempo de propaganda, mas o partido político tem que ter voto, o partido político tem que ter legitimidade, tem que ter densidade. É isso que a reforma busca e eu acho interessante. Para esse primeiro momento, doutor Eval, a coligação, ela não existindo, ela encarece a questão do custo da eleição e para o futuro isso pode haver uma equação melhor? Não, eu acho que não, pelo contrário. A não existência da coligação proporcional e a diminuição, porque eu não sei se você sabe de uma regra, inclusive, que só é aplicada agora, a diminuição das cadeiras que existem para as câmaras de vereadores. Agora é 100% mais um. Por exemplo, né, eu ouvi dizer que aqui em Limoeiro são 15, 15 mais 1 é 16. Ora, isso já diminui claramente em relação à eleição passada a quantidade de candidaturas. O que diminui o processo como um todo é até, de certo modo, assim, a redução da própria propaganda, que hoje é 45 dias. Tá? Por outro lado, a pré-campanha é ampla. Né? A pré-campanha realmente permite vários atos que antes eram considerados ilícitos e hoje que são lícitos. Tudo isso, evidentemente, faz com que o processo eleitoral como um todo seja mais discutido, seja mais debatido. Mas a retirada da coligação, no meu aspecto econômico, não mexe em nada. O que dificulta e faz com que você tenha que se organizar mais o seu partido. A questão da nominata. Por quê? Porque você tem que estar dentro de um partido onde tenham candidatos, todos com possibilidade de vencer. Ou pelo menos que sejam bons puxadores de voto, não é nem puxadores, bons votantes, ou seja, que tenham voto, que tenham densidade. Porque se você tiver, por exemplo, numa chapa 16, só 1 ou 2 que tem muito voto, com certeza você não vai se eleger. Então, a nominata faz com que você estruture melhor e organize melhor o seu próprio partido, que é, vamos dizer assim, uma das essências da própria reforma e da reformulação do direito partidário no Brasil. Para a gente finalizar, a sua participação em Brasília na 23ª Marcha dos Vereadores, foi o mesmo tema, a questão legislativa? Não, eu tratei lá, claro, né? Aqui é um curso, né? É bom você colocar, então, agradeço mais uma vez. Está na 23ª, já são quase 10 marchas que eu participo. E lá, por óbvio, eu só tive 1 hora para 5 mil vereadores em todo o Brasil. Aqui eu tive 8 horas, né? Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã discutindo. Nós tratamos, evidentemente, de muito mais temas. Como, por exemplo, esses últimos que você pegou aqui, sistema proporcional, a questão
nas federações e partidos, eu não pude tratar. Mas lá eu dei ênfase para a pré-campanha, o abuso de poder, dei o ênfase, inclusive, para essa questão da participação feminina, justamente para tentar levar àqueles vereadores essa nova realidade. A realidade de que, mesmo com o mandato, e mesmo já sendo político, eles têm que respeitar, né, a regra que é para todos, que vale, e eu espero que eles tenham compreendido, para evitar, inclusive, que ganhe e não leve, como eu sempre tenho dito. Deixando para suas considerações a mensagem e o que é que o senhor espera da eleição de 2024 em todo o país e aqui no Vale do Jaguaribe. Pois é, eu espero que as eleições transcorram como sempre tem transcorrido. A Justiça Eleitoral tem atuado muito e tem trabalhado de forma realmente muito efetiva, ocorra na mais tranquila segurança. Tá? As discussões, inclusive, sobre esse aperfeiçoamento podem e devem continuar, mas o sistema eletrônico é mais do que seguro, nunca se comprovou nada. A gente espera que o eleitor possa participar agora na fase de pré-campanha de forma mais ampla de tudo isso e que a gente tenha, a partir do registro de candidatura, da propaganda e do exercício no dia da eleição, uma eleição que respeite a vontade do povo, mas ao mesmo tempo as regras do jogo. Não dá como entender a soberania popular absoluta. É um equilíbrio entre o que o povo quer e o cumprimento das regras. E a gente espera, como representante da Justiça Eleitoral, que haja esse cumprimento efetivo das regras do jogo. Um grande abraço a todos os amigos e amigas da Rádio Vale, Rádio Vale Ceará e toda a população do Vale do Jaguaribe. Estou feliz demais de voltar aqui à minha terra.